Shalom Vrahá, paz e bênção. Pastor Valdécio Batista aqui mais uma vez falando do amor de Deus e trazendo uma palavra de conforto, de refrigério, de exortação, de conhecimento, aperfeiçoando assim a nossa caminhada em direção ao reino celestial. E hoje eu quero dividir com vocês um pequeníssimo estudo hermenêutico a respeito de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Querido, esse texto nunca foi novo, não é a primeira vez que nós o lemos, não será a primeira hermenêutica a ser feito dela, nem tampouco o último. Mas interessante que à medida que nós vamos vivendo, e quanto mais o tempo vai passando, vai se aproximando assim a volta do reino de Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo, do Senhor Yeshua, nós percebemos que alguns textos, pelo menos em cada geração, ele vai fazendo e tomando sentido e forma. E eu quero fazer assim, eu quero trazer vários argumentos, claro que não nesse vídeo, mas em outros, dentro desse mesmo capítulo, desse mesmo verso, abordando cada faceta que nos for necessário e apresentado pelo Espírito Santo para que cresçamos em graça e em conhecimento. Então já aproveita o momento. Se você não é inscrito, se inscreva. Se gosta desse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe. Então esse estudo hermenêutico de 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, envolve a interpretação do significado e a aplicação deste verso 1, em relação ao contexto geral do livro de 1 Timóteo, bem como uma mensagem mais ampla do Novo Testamento. 1 Timóteo, Paulo vai estar escrevendo para esse jovem discípulo que liderava, né? Timóteo era considerado filho da fé do apóstolo Paulo. Ele liderava uma igreja que acredito eu ser grande na cidade de Éfeso. E essa carta é um guia para o jovem pastor Timóteo em relação à liderança da igreja e à instrução dos membros. Isso é um contexto mais geral para depois nós entrarmos na particularidade do verso. No capítulo 4, Paulo está alertando Timóteo para se manter fiel à sã doutrina e para evitar ensinamentos falsos que podem levar os crentes ao erro. Então o capítulo 4 vai chamar, como toda a carta, mas Paulo vai chamar a atenção do jovem pastor Timóteo para uma realidade que está prestes a acontecer. Não só nos dias de Paulo e de Timóteo, a partir do momento que ele escreveu essa carta, no momento em que Timóteo, ao ler essa carta para si e para a congregação, a partir desse momento, eles deveriam estar em alerta, preparados para enfrentar todos os desafios que seriam revelados pelo Espírito Santo, e em particular, isso que nós vamos tratar agora. O versículo 1 começa com a expressão, abre aspas, mas o Espírito expressamente diz. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre essa expressão. Porém, isso indica que Paulo está se referindo a uma mensagem específica que ele acredita ter recebido do Espírito Santo e que o Espírito está dizendo o seguinte: nos últimos tempos, alguns apostatarão, alguns abandonarão a fé, e não somente irão abandonar a fé, mas irão seguir ensinamentos enganosos, e esses ensinamentos enganosos, nada mais, nada menos, são inspirados ou serão inspirados por espíritos enganadores, demônios. Aqui, logo de cara, Paulo está dizendo, olha, não sou eu que estou dizendo, mas o Espírito Santo, a revelação divina, a palavra profética, traz um alerta para a igreja de Éfeso, para a igreja de Laodiceia, para a igreja do Brasil, dos Estados Unidos, em qualquer tempo, em qualquer época, que nos últimos dias, nos últimos tempos, haverá uma classe de pessoas que irão rasgar o casamento, né? Ou seja, o contrato de casamento que eles têm com Deus. Eles irão romper a aliança que eles têm com o Eterno.
E não somente eles vão fazer esse racha, provocar esse racha, mas eles também irão seguir, eles irão concretizar, eles serão a manifestação do ensinamento advindo de demônios, de espíritos enganadores. Bom, isso nos leva a uma série de pensamentos. Estamos percebendo que há sim uma manifestação muito grande de homens e de mulheres apostatando da fé, abandonando o caminho que Deus lhe conferiu. E é muito importante saber disso pelo seguinte: pelo simples fato de que nós estamos percebendo que o desvio não é só por uma questão pessoal, mas também pode estar envolvido uma série de movimentos espirituais do mal, levando com que as pessoas percebam, sintam e tomem decisões, ou criem ideias, ou sejam inspirados por algumas ideias do âmbito espiritual que se levantam, que são contrárias à vontade de Deus. Então é importante as pessoas estarem muito cientes e conscientes e se perguntar, mas por que estou abandonando a fé? Por que estou sendo conduzido desta forma? Será que aquilo que eu estou engendrando, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou elaborando, não é uma forma de contradizer a vontade de Deus, de contradizer a Bíblia? Será que meu orgulho, será que a minha vaidade, a minha intelectualidade ou qualquer outra coisa não está me fazendo criar um caminho que é totalmente avesso à vontade de Deus? Por quê? Se eu estou saindo do caminho, se eu estou abandonando aqueles princípios, tem alguma coisa errada nesse íntere, nesse percurso, que está me conduzindo a uma ação que possa ser uma forma clara e evidente de apostasia. Então é importante algumas pessoas se perguntarem, poxa, por que eu saí do ministério de louvor? Ou melhor, não saí só do ministério de louvor, me afastei da igreja. E agora estou participando de festas que eu não participaria, eu estou falando coisas que eu não falaria, eu estou compactuando, eu estou divulgando, eu estou fazendo coisas que é contra a fé, que é contra o meu conhecimento, que é contra aquilo que eu aprendi nas Escrituras Sagradas. Eu agora tenho um estilo de vida de viciado que eu não tinha. Agora, todo final de semana, eu quero viver de uma forma totalmente da qual eu não vivia antes, a qual eu condenava antes, e porque aquilo que eu condenava antes, eu agora estou praticando, agora estou enchendo a cara todo final de semana, agora estou conhecendo outras drogas, e estou conhecendo outros caminhos esses que eu combatia, que eu tentava arrancar as pessoas desse lugar, desse caminho, dessa jornada, e agora eu me vejo enveredado nelas, em toda essa coisa errada de bruxaria, e muitas outras coisas. Então existe um espírito maligno que está atuando. Um espírito que está operando através de muitas pessoas que estão apostatando da fé e estão sendo conduzidos a um caminho de desgraça. Timóteo estava recebendo a orientação do Espírito Santo pela via da boca de Paulo, pela orientação de Paulo, para tomar cuidado, porque isso iria acontecer, que a igreja precisaria estar vigilante para não ceder, para não se deixar dominar pelas falsas doutrinas, pelos falsos ensinamentos. Por isso que o Espírito Santo expressamente diz, ou seja, ele está deixando claro que isso vai acontecer. E se vai acontecer, a igreja precisaria estar atenta a isso. Vamos para um outro termo grego, né? Que apesar que eu não coloquei lá o termo grego, mas aqui o termo grego usado para tempos posteriores é steros kairos, que é uma expressão que pode referir tanto a um futuro próximo, que poderia acontecer a partir daquele momento que eles estavam lendo, ou Paulo escrevendo aquela carta, e quanto a um futuro distante, indicando que isso poderia acontecer a partir daquele momento, ou acontecer nos finais dos dias, ou seria um processo. Ou seja, a partir daquele momento,
A igreja precisaria estar atenta, porque os falsos ensinamentos, os demônios receberiam a liberalidade, uma liberdade, eles teriam autorização para atuar através do engano. Então poderia ser um tempo próximo, um tempo bem longe, né, bem distante, mas também algo processual, algo que aconteceria gradativamente, de maneira muito sutil. O fato de que Paulo usou esta expressão sugere que ele acreditava que esta apostasia, que esse abandono da fé, poderia ocorrer em qualquer momento e que ele queria que Timóteo estivesse preparado. Preparado em que sentido? Mesmo que as pessoas viessem abandonar a fé, apostatar da fé, largar a fé, ir contrariamente à palavra de Deus, Timóteo e a igreja deveria permanecer firmes na sã doutrina. Vamos para uma outra palavra grega. A palavra grega que eu quero trazer agora é a palavra didascalia, que é ensinamento, que se refere a uma doutrina ou um sistema de ensino. Os demônios, eles são legalistas. Eles também são pacientes, mesmo que eles saibam que lhe resta um pouco tempo neste mundo. Mas eles têm a capacidade de sistematizar o ensino, de embutir este ensino, de gerar sentimentos, percepções, gerar cosmovisões que irão contrária, na contramão da sã doutrina, daquilo que Deus estabeleceu como princípios basilares de uma fé saudável e de uma forma de se conduzir que agrada a Deus. Então é importante, eu vou ressaltar isso de novo, é importante se avaliar. Poxa, se antes eu condenava esse estilo de vida, e quando eu falo estilo de vida, é vida de pecado, e como é que agora eu deixei a Bíblia, agora eu deixei a igreja, eu deixei aquele comportamento que eu considerava santo e agora estou justamente me enveredando, levando pessoas comigo para uma situação, para um determinado lugar, para um determinado sentimento de alegria, de diversão ou qualquer outra coisa, que era justamente contrário àquilo que eu acreditava. E sempre vai vir um auto-engano, que você não está fazendo nada demais, que aquilo não é pecado, blá, 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 blá. Pode ter ação dos espíritos malignos ensinando, claro que ensinando a pessoa a ir para um extremo, que é o abandono total da caminhada cristã, como também as falsas doutrinas, ou seja, eu continuo como igreja, eu continuo, entre aspas, servindo a Deus, mas porém eu incremento a minha visão. Eu tiro aquilo que eu acho que é viável tirar para poder agradar A e B, para poder atrair mais pessoas para o meu movimento e, ao mesmo tempo, eu incuto uma ideia, eu incuto um ensinamento, eu começo a promover algo que parece ser verdadeiro, que parece ser lógico e fazer sentido dentro do que eu quero esboçar das Escrituras Sagradas. Ou seja, a sã doutrina já não é mais sã. Quem define se ele é sã ou não é aquilo que eu tiro e coloco nela. Paulo está alertando a Timóteo para ficar atento a esses falsos ensinamentos que podem ser atraentes, mas que, em última análise, vão levar as pessoas para longe da verdadeira fé. Assim, de maneira breve, um estudo hermenêutico desse texto nos leva a entender que Paulo está enfatizando a importância de se manter fiel à sã doutrina, e para se manter fiel é necessário estudarmos, é necessário nos debruçarmos, procurarmos, além da iluminação divina, o maior número de conhecimento possível dentro da questão sã doutrina, para nós não sermos enganados e também, por uma razão ou outra, até sem maldade, levar outras pessoas ao tropeço. Mesmo que não tenha intenção, é errado, é pecado. Claro que isso não quer dizer que você está apostatando da fé, mas pode se transformar numa semente de apostasia. Os falsos ensinamentos que podem surgir. Ele está nos lembrando que a apostasia é uma possibilidade real em qualquer momento
e que devemos estar sempre vigilantes em relação à nossa fé. Isso é uma mensagem importante não apenas para Timóteo, mas para todos os cristãos e em todas as épocas. Gostou? Deixe o seu comentário. Se não é inscrito, se inscreva, dê o seu like, compartilhe, sugira temas e até a próxima, se Deus permitir. Shalom Vrahá.